Se você estivesse na minha pele, você saberia? Você saberia o que é estar na pele errada? Não que ela tenha algum defeito. É ela que me aquece e me protege das pedradas. Mas alguém decidiu que a cor dela era errada. Mas, quem diria? Quando as pedras rompem a pele, sangramos da mesma cor. Mas, eu tenho o direito de falar? Ou você precisaria estar na minha pele para saber? Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro e Simples. Comigo estão Caio Rios. Fala pessoal, tudo bem? Hoje um tema sensacional. Nossa convidada vai nos trazer panoramas essenciais sobre o tema e eu estou muito animado. E Amanda Moraes. Oi, gente. Boa noite, todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui e estou animada. Antes de começarmos, é bom explicar que geralmente os temas dos episódios são decididos no início do ano. Então, nós não decidimos o tema desse episódio por conta de todos os acontecimentos que tivemos em 2020, mas, pelo controle soberano de Deus, estamos aqui justamente falando desse tema nesse ano em que é tão necessário pararmos e conversarmos sobre isso. A partir disso, então, minha primeira pergunta é: existe preconceito racial dentro das igrejas? Eu acredito que sim. Acredito que onde houverem pessoas, elas vão trazer certos vícios e certos defeitos, certos pecados. E eu não acho que a igreja esteja isenta disso. Particularmente com relação a esse tema, esse ano, assim, da metade do ano passado para cá, claro, culminando com esses acontecimentos infelizes dos últimos meses, é algo que eu tenho me preocupado muito, porque eu acho que dentro da igreja existe preconceito racial, existe racismo, mas eu acho que, eu posso estar errado, aí a Amanda me corrige, quando ele é velado, ele é muito bem velado, entendeu? E isso tem me preocupado, porque, por exemplo, a gente tem na Assembleia de Deus, e eu sempre tinha esse pensamento, poxa, nós temos panoramas diferentes, por exemplo, do nosso emprego, por exemplo, onde infelizmente tem uma grande maioria de brancos, e eu acho que na Assembleia de Deus nem tem tanto. E eu tinha um certo orgulho disso, mas ao mesmo tempo que isso, infelizmente, não significa que não haja racismo dentro da igreja, seja Assembleia de Deus ou não. O fato de nós termos uma porcentagem maior de membros negros congregando não quer dizer que ainda assim não se exista racismo. E eu percebo que o que a gente chama de racismo sistêmico, né, o estrutural, também vem. E é o que a Amanda falou, onde tem pessoas vão trazer esse vício. E a tia Tamara também falou no fim do episódio passado, que é justamente isso de que a gente acaba trazendo isso de fora e a gente esconde debaixo do tapete dentro da igreja. E às vezes o próprio fato de termos um número considerável de membros negros, a gente finge que tá tudo bem. Mas na prática não está. Então, quando nós tivemos uma conversa, acho que no final do ano passado, com uma amiga nossa da igreja sobre racismo, e foi um momento assim maravilhoso de perdão, e foi um momento também de descoberta, porque ela vem e fala pra gente, poxa, o fato de eu estar me abrindo e vocês se posicionando contra esse tipo de coisa me faz sentir mais pertencente, né? Não sei se não foi exatamente esse tipo de palavra, mas ela falou que ela temia não estar no lugar certo. E assim, pela visão, né, de fora, entre aspas, pela visão do todo, eu não interpretaria como ela estivesse se sentindo dessa forma. Mas o coração dela realmente estava sofrendo com relação a coisas que a gente acaba por não prestar atenção. A gente está acostumado com as coisas indo sempre do mesmo jeito, a gente ignora o sofrimento da outra pessoa. Então, sim, existe preconceito racial dentro das igrejas, e eu acho que temos a infeliz condição de velar, às vezes até mais que o mundo. Sim, eu acho que realmente, e talvez infelizmente até a impressão que eu tenho com alguns temas, dentre eles o combate ao racismo, é que a igreja está bem atrás do que o mundo está fazendo em relação a isso, sabe? Eu acho que essa é uma conversa que está muito mais
cotidiana e muito mais tranquila e muito mais consolidada em ambientes não religiosos, em ambientes não cristãos. E na igreja, eu acho que ainda é uma conversa bastante incipiente, com algumas exceções, é claro. Mas eu fui da Assembleia durante 25 anos, faz 2 anos que eu sou na Igreja Batista, e durante todo o meu período na minha antiga igreja nunca se comentou sobre racismo. E eu não acho que isso aconteceu porque não se comentavam sobre temas que não eram exclusivamente a palavra. Se falava sobre outras coisas, e se falava bastante. Se falava sobre comunismo, ou casamento homossexual, ou aborto. Então, vários temas que também são polêmicos, vários temas que também são bastante inseridos em debates da sociedade, mas o racismo não se falava. E quando pensava em trazer essa conversa, a gente tinha que partir de uma coisa bem básica. Será que o racismo ainda existe? Será que o preconceito racial ainda ocorre? O preconceito racial é errado. Então, eu acho que algo me deixa um pouco triste de perceber que alguns debates poderiam estar sendo levantados pela igreja, não necessariamente por uma igreja local, mas pela igreja enquanto corpo, ou mesmo que fosse pela igreja local ou por indivíduos cristãos, e eu sinto que a gente está na rabeira, até hoje, né? E por isso eu acho que é tão bom e tão importante que esse tema esteja sendo tratado, tanto aqui no podcast como outras igrejas também. Eu tenho visto várias lives acontecendo, acho que também pelos acontecimentos recentes, de 6 semanas atrás. Mas a impressão que eu tenho é que a gente ainda está engateando num tema que está bastante consolidado em meios não cristãos. E isso não seria necessariamente um problema, mas eu acho que a igreja tem muito a contribuir, o evangelho tem muito a contribuir. Então, eu fico feliz que esteja se falando mais sobre isso e espero que continue. A igreja debate temas como aborto e casamento homossexual e comunismo, que são coisas que não falam do próprio pecado. Quando fala do próprio pecado como racismo, a igreja acaba se calando. E eu acho que o problema maior que nós temos hoje em dia não é nem simplesmente a questão do preconceito, mas da discriminação, que é um pouco que nós conversamos no último episódio, que não é nem simplesmente a questão de eu pensar haver uma diferença, mas eu, de fato, agir de forma diferente com aquele que eu julgo diferente. Então nós temos nas igrejas muitas pessoas negras, geralmente, mas, ao mesmo tempo, é um pouco mais raro você ver pessoas negras em liderança ou pastores negros. Se nós pensarmos, por exemplo, no Brasil, os grandes pastores, tanto no meio pentecostal, como no neopentecostal, como no tradicional, vai ser difícil nós vermos grandes pastores negros. É raro alguém chegar lá. Então, existe, de fato, uma diferença que acaba sendo perpetuada. E aí, nós temos, às vezes, na sociedade, ações para diminuir isso, mas, ao mesmo tempo, na igreja você não tem cotas para obreiros negros ou cotas para pastores negros. Então, a igreja ela realmente acaba se fechando nesse pensamento e fazendo disso não simplesmente um pensamento, mas de fato segregando algumas pessoas, mesmo que essas pessoas sejam numericamente maiores do que em outros lugares. Como o preconceito racial nas igrejas atrapalha o desenvolvimento do corpo? Eu acho que o principal efeito negativo, né, desse preconceito racial nas igrejas é em termos de comunhão e de justiça. E eu acho que de exemplo também. É muito difícil você trazer uma reconciliação, que é o que eu, particularmente, enquanto mulher negra, acredito ser o ideal, né? Eu não acredito que o ideal seria um revanchismo, ou odiar os brancos, ou inverter as coisas, e os negros no poder, e os brancos subjugados, nada disso. Eu acredito que o importante é encontrar esse espaço de reconciliação e de comunhão, de arrependimento. Mas é muito difícil você ter essa comunhão quando muito se é falado a respeito do perdão. Então, se você sofreu alguma injúria racial, se você sofreu algum preconceito, eu acho que
na igreja você encontra muito essa resposta de que você deve perdoar, você não deve guardar mágoa, você não deve guardar rancor, a Deus pertence a ira, o que as pessoas plantarem elas vão colher, você não precisa ficar desejando vingança contra ninguém. Mas eu acredito que se fala pouco sobre o arrependimento, né? Do outro lado. Então, você está num espaço que você está convivendo com várias pessoas diferentes de você, cada um com sua individualidade, e você tem no mesmo espaço vítimas e perpetradores do racismo, e você tem uma palavra para metade, que é para as vítimas, que elas devem perdoar, que elas devem dar outra face, que elas devem amar como Cristo amou, mas não tem uma mensagem tão enfática em relação à necessidade de arrependimento. E com isso, eu acho que muitas vezes essas vítimas de racismo, elas não se sentem muito acolhidas, elas não se sentem muito apoiadas. E isso quando não acontece coisas piores, né? Uma dupla violência, digamos assim, quando você passa por situações de preconceito, de discriminação, de violência simbólica ou física, e quando você fala sobre isso, você é silenciado e deslegitimado, como se você fosse apenas uma pessoa vitimista. E como se, não sei, é quase como se você fosse uma pessoa doida, assim, sabe? Porque você está vivendo algo, você está falando sobre isso. E me parece também que essa questão do racismo, ela parece muito mais velada para pessoas que não são negras. Eu acho que a maioria das pessoas negras com as quais eu já conversei sobre esse assunto, elas conseguem enxergar muito claramente coisas que aconteceram e descrever esses momentos e esses episódios, mas ainda existe uma noção de que é muito velado, quase não se percebe, você só vai ver isso nas estatísticas. Não, tem exemplos de agressões maiores ou menores. Então eu acho que quando você não trabalha os dois lados, o lado do perdão, mas o lado do arrependimento também, de quem está cometendo esses atos, não é possível ter reconciliação, não é possível ter reparação, e a comunhão se torna bastante difícil. E é por isso que eu acho também que muitos cristãos têm buscado alternativas para além da igreja, para além do evangelho, numa ideia de que talvez a resposta vai estar no movimento social, talvez a resposta vai estar numa atuação política mais incisiva, ou que talvez a resposta vai estar em movimentos que não têm nenhum fundo religioso. E eu acho que é papel da igreja também chamar as pessoas ao arrependimento, não só dizer que se você sofreu, você tem que deixar para lá, isso não significa nada e você tem que perdoar. Sim, é preciso perdoar. Sim, é preciso dar outra face, é preciso amar, mas a gente tem que refletir por que essa mensagem está sendo passada sempre para as vítimas e não parece haver uma mensagem sendo passada para os agressores. É preciso amar, é preciso perdoar e é preciso também parar de pecar. E essa última parte acaba não sendo pregada o suficiente. Eu ia trazer essa questão, né? Eu acho que antes de mais nada, como que atrapalha? Atrapalha porque é um grande de um pecado, né? Assim, com o perdão do uso, né? É pecado e a gente peca sem enfim, o que a gente está falando aqui, né? Que essa questão não é colocada, não é aberta para todo mundo enxergar e principalmente se enxergar com relação a pessoas que estão contribuindo para que isso permaneça. Então a igreja acaba pecando e se você está abraçado dessa forma no pecado, você não desenvolve o seu corpo, né? Então é difícil você, e aí a gente precisa ter muito essa noção de que a forma como nós mesmos estamos estragando a igreja com esse tipo de pecado, com esse tipo de atitude. Então você escuta, pegando outro exemplo, que não, temos que receber os homossexuais e tal. Mas vai uma pessoa com uma roupa 1 centímetro acima do que você está esperado, né? E a gente esquece que a gente tem que recebê-los, nesse caso, né? É um exemplo de como que a gente acaba abraçando o pecado, misturando, como se fosse santidade, uma coisa meio maluca, assim, né? Então, eu acho que a igreja, ela não percebe o tamanho da falha que ela comete quando ela não trata desse tipo de assunto, no sentido de mencionar, não nos ensina a agir com relação a isso, tampouco reconhece o próprio erro, o próprio pecado.
E na nossa cabeça, na cabeça da igreja, tá tudo certo, tá tudo ok. E aí, a Amanda trouxe essa questão de que, principalmente quem não é negro, não tem não tem noção, e às vezes não tem nenhum esforço de entender o seu próximo. Parece que não faz sentido, e ele também não quer entrar nos pormenores. E aí vem de uma questão que eu vi várias pessoas debatendo, é justamente, será que as pessoas não têm medo de que quando elas abrirem a realidade do que elas são, delas serem tratadas como elas tratam os negros? É uma coisa que eu tenho pensado muito nisso, na segurança que as pessoas têm no senso que elas têm de que elas fazem alguma coisa de errado, mas não querem admitir de forma nenhuma. Então, eu tenho visto, por exemplo, eu vejo algumas coisas, às vezes na igreja, que me incomoda, que é, por exemplo, o negro como uma vitrine. Então, assim, uma pessoa faz determinada coisa e ela é negra, eu preciso mencionar que ela é um negro fazendo isso. Eu preciso trazer à tona alguma questão racial quando eu vou elogiar a pessoa. Então, é quase como se ela fosse algo exótico, assim. E a gente faz isso sem perceber nas igrejas. Não, pior não é nem a questão da pessoa ser algo exótico, mas olha como eu estou fazendo algo incrível por abrir espaço a uma pessoa que é negra. Isso, mas é que eu vejo muito essa questão, às vezes, a beleza, né, sabe? Você não pode falar que a pessoa é bonita, não, ela é uma negra, bonita, e tem um cabelo assim, assado, então, assim, a gente carrega muito isso na igreja, entendeu? E a gente não percebe que a gente está fazendo isso. Eu lembro também de uma situação que eu tenho percebido, eu percebi lá no meu serviço, e aí já não é necessariamente na igreja, mas tem muito, que principalmente quando você coloca essas questões de cotas e não sei o quê, eu vejo pessoas que realmente tratam o oprimido, digamos assim, como qualquer coisa. Então eu conheci uma pessoa no serviço que é uma pessoa que tem bastante dinheiro, né? E as filhas estão naquele período de faculdade. E aí levantou-se por algum momento a questão das cotas raciais. E aí, imediatamente essa pessoa falou, não, eu sou contra porque todo mundo é igual e não sei o quê. E foi essa conversa toda, e já tem um tempo isso. Sem perceber que ela tá no berço de ouro, entendeu? Ela tem dinheiro para pagar uma faculdade particular, ela tem dinheiro para pagar o melhor cursinho que ela quiser da vida dela para suas filhas, e ainda assim ela não consegue perceber a questão de quem está sofrendo, a questão de que quem nasceu e não teve a mesma possibilidade que elas. Então, esse tipo de coisa acaba entrando na igreja também, entendeu? E é um problema. Então, assim, irmãos da igreja que estão com todas as vidas importam no Instagram, não tá no gibi, cara. Não tá no gibi mesmo, assim. Não, gente, vamos colocar todo mundo em pé de igualdade. Mas não tá em pé de igualdade. Você tá simplesmente contribuindo para que isso permaneça. Você está dizendo que aí a sua zona de conforto, o seu privilégio, né, está sendo cada vez mais mantido, está sendo cada vez mais abraçado, enquanto o do outro não está. E você, quando fala isso, você quer manter que isso continue. Então, assim, atrapalha o desenvolvimento total, assim, total. E às vezes a gente acha, meu Deus, por que meu corpo no sentido de igreja, né? Por que o corpo não está crescendo? Por que a igreja não está conseguindo, enfim, carregar de fato a palavra de Cristo e ser uma igreja saudável? E muito provavelmente está nas nossas atitudes racistas, está nas nossas atitudes contra aqueles que nós consideramos inferiores a nós. E se a gente não percebe em nós esse problema, a gente nunca vai se dar conta da real gravidade da situação. E só complementando um pouco do que o Caio falou, eu acho que se realmente essas pessoas que estão levantando essas hashtags, estão levantando essa mensagem de todas as vidas importam, mantivessem esse compromisso e esse engajamento durante o ano ou durante o resto das suas vidas, eu particularmente não teria problema com isso. Mas eu acho que na maioria dos casos é de uma desonestidade muito grande, porque você vê surgindo um movimento, você vê surgindo uma demanda, e aí você vê o surgimento da ideia de que vidas negras importam, e aí imediatamente surge como uma reação. Uma reação no sentido que quem está fazendo alguma coisa em relação às vidas negras está fazendo errado.
Então, não devia acontecer dessa forma. Essa hashtag, essa mensagem, por exemplo, é uma mensagem que cria mais exclusão e divisão do que união. Os movimentos que estão se levantando pela causa negra são movimentos violentos, ou pegam exemplos de militantes do movimento negro que falam coisas negativas e pesadas sobre pessoas brancas, porque existe também, ou mostram a pilhagem que está acontecendo nos Estados Unidos, nas manifestações Black Lives Matter, e a pessoa traz toda essa reação que se resume em quem está fazendo alguma coisa está fazendo errado. E assim que passa algum tempo, esse assunto ele sai de pauta, a pessoa não tem nada a dizer sobre todas as vidas importam, a pessoa não vai fortalecer essa ideia de igualdade na sua igreja, a pessoa não vai fazer nenhum esforço para que esses grupos que estão sendo marginalizados dentro e fora da igreja recebam mais apoio. Mas assim que surgir de novo esse tema, vai estar de novo lá no Facebook da pessoa, todas as vidas importam. Então, eu sinto que é uma situação bastante complicada, no qual a igreja não faz, e aqui eu, claro, estou generalizando, tem muitos exemplos, e pastores, e comunidades, e cristãos, mas pensando apenas na parte mais crítica, né? Na qual a igreja não faz, mas reclama de quem faz, porque quem faz está fazendo errado. Ou pior, diz que nós não precisamos de nenhum tipo de movimento nesse sentido, porque a Bíblia já nos dá todas as respostas. A Bíblia já diz que o racismo é errado, já diz que não há judeu nem grego, não há homem nem mulher, somos todos iguais perante Deus. Então a gente não precisa desses movimentos. Mas até que esses movimentos surjam, essa mesma igreja não está usando toda essa base extremamente rica que a palavra traz para trazer à realidade aquilo que a palavra pede de nós e diz a respeito de quem nós somos perante Deus. Então, eu acho um pouco desonesto, e eu não acho que o movimento negro é o único exemplo disso, mas eu acho que, por exemplo, se a gente pensar no movimento das sufragistas e no direito ao voto e educação para as mulheres, durante todo o período que esses movimentos estavam ganhando força, e eram movimentos majoritariamente secularizados, não eram movimentos religiosos, em sua maioria, a igreja naquela época dizia que isso era destruição da família, que isso era uma coisa horrível, que nós não precisávamos disso, porque a Bíblia já dava os parâmetros de feminilidade e masculinidade bíblica que nós precisamos. E isso é verdade, mas só que esses parâmetros e esses valores bíblicos, eles não são instrumentalizados em nenhum momento para dar condições de vida melhores às mulheres. E aí, quando você tem um movimento social secular tentando trazer essa mudança, o papel da igreja é de reação negativa, oposição. E depois que esses movimentos conseguem implementar o que eles estavam pleiteando, a igreja surge e diz, gente, mas não precisava desse movimento, porque aqui na igreja a gente sempre prezou pela igualdade. Inclusive tinha um pastor, não sei quem, fulano de tal, que atuou nesses movimentos. E assim, a gente nem precisava de ter um movimento secular, porque isso já está na palavra, já está na nossa cosmovisão cristã e já ia ser implementado de qualquer forma. Então, é muito fácil ser engenheiro de prédio feito, é muito fácil, depois que essas conquistas foram alcançadas, e ignorar esse papel da igreja de apenas resistir, de apenas criticar, de apenas reagir, e depois dizer que a gente nem precisava disso, já estava na... Então, com relação ao movimento negro em particular, o que me entristece é justamente saber que está na Bíblia, saber que nós já temos todos os instrumentos, toda a narrativa, toda a ideia por trás. A igreja poderia estar fazendo coisas incríveis a esse respeito, mas não está fazendo. E aí vê que quando movimentos seculares surgem, com essas demandas por justiça, por mais igualdade, a igreja, em sua maioria, resiste, e que talvez daqui a 100 anos, quando algumas demandas que hoje são motivos de polêmica e absurdos se tornarem o novo normal e se tornarem banais, a igreja pode fazer esse mesmo processo de ignorar qual foi a participação histórica dela durante esses processos e dizer simplesmente a gente não precisava disso, porque Paulo já dizia há 2000 anos atrás e a gente só está seguindo Paulo mesmo, a gente nem precisou desse movimento social aí. Eu acho que foi completamente irrelevante. Tinha um pastor, ou 2, ou 3, ou 5, que já estavam atuando, então vamos fingir que essa era a visão majoritária da igreja na época, e vamos fingir que a gente nem precisava que tivessem sido feitos esses movimentos, porque afinal a gente já tinha tudo que a gente necessitava em termos de uma narrativa teológica.
Então, essa questão da desonestidade e analisar esses grandes momentos históricos em termos de avanços de pautas consideradas sociais é uma coisa que me incomoda bastante e é uma coisa que eu acho que nós precisamos refletir. Se a igreja falhou de formas tão parecidas em momentos históricos distintos, no momento histórico que nós estamos vivendo, no que nós podemos estar falhando? No que nós podemos estar apenas reagindo ou dizendo que nós não precisamos disso, porque afinal a Bíblia já diz, mas que nós não estamos pegando essa mesma Bíblia e tentando aplicá-la à nossa realidade e transformar o mundo através da palavra de Deus. O complicado dessa frase, todas as vidas importam, é porque em certa medida ela possui dois sentidos. Um que está certo e o outro que é completamente errado. O errado é porque geralmente quando essas pessoas falam que todas as vidas importam e iguala tudo, o que ela está dizendo não é, de fato, todas as vidas importam e por isso preciso lutar por todas as vidas. Mas se todas importam igualmente, então nenhuma importa e, portanto, eu não preciso agir de nenhuma forma em proteção à vida. Mas se nós entendermos realmente ela no seu sentido pseudo-original, digamos assim, o sentido que eles fazem querer parecer, seria nós entendermos que de fato, todas as vidas importam. E se todas as vidas importam, eu preciso, então, cuidar de todas as vidas. E aí, nesse sentido, é válido dizer que vidas negras importam, porque eu tenho um determinado grupo que passa por sofrimentos, passa por violências distintos. Se todas as vidas realmente importam, então eu não posso pensar como se eu não preciso fazer nada para a proteção. Não, mas eu preciso agir em proteção de todas as vidas e aquelas que são mais vilipendiadas, eu precisarei de um esforço maior para protegê-las e cuidar delas. Então, o grande problema dessa frase é que ela faz parecer ter um sentido bonitinho, mas no final das contas ela nega o próprio sentido e acaba virando uma soma zero. Então, e jogando para essa ideia de se todas importam, nenhuma importa mais que a outra, então não preciso fazer absolutamente nada. Esse que eu diria que é o grande problema dessa frase. Mas pensando um pouco na pergunta, uma das coisas que eu fiquei aqui pensando muito é o como nós devemos a teologia africana. Como que as bases da nossa fé, daquilo que nós acreditamos enquanto Deus, enquanto Bíblia, o cânon bíblico que nós temos, vem dos teólogos africanos. Tanto quanto questões como o cânon bíblico, a natureza humana e divina de Cristo, o nosso credo, tudo isso vem desses debates e de quanto a teologia africana se desenvolveu e trabalhou para que nós pudéssemos hoje acreditar de uma forma ortodoxa como nós acreditamos hoje. E ao mesmo tempo nós vemos muitos desses teólogos sendo branquificados. Então, não se pensa nos grandes teólogos, nos pais da igreja, como negros. Eles são, você vai pintar Santo Agostinho como branco, você vai pintar Atanásio como branco. Então você vai negando essa história e o quanto nós devemos. E aí isso me faz ver o quanto que esses preconceitos atrapalham o desenvolvimento da igreja. Porque nós vemos que existe toda uma riqueza que nós podíamos estar tendo e recebendo e nos edificando de pessoas, mas por conta de criarmos uma estrutura, um mecanismo, um sistema, uma organização que acaba privilegiando mais alguns, que a sociedade naturalmente já privilegia, e dentro da igreja nós privilegiamos mais ainda uns em detrimento de outros, nós estamos abrindo mão de darmos voz a pessoas que talvez poderíamos estar nos enriquecendo cada vez mais e nos fazendo cada vez mais conhecer a Deus e adorar a Deus e viver a palavra de Deus, mas por conta desses preconceitos nós vamos deixando de lado. Minha cor é cor de gente que vocês não queriam. Ver no topo não adianta meritocracia.
como lidar com preconceito racial dentro das igrejas? Eu acho que é importante, em primeiro lugar, entender que a nossa diversidade dos seres humanos sobre a Terra, diversidade física, em termos de altura, peso, cor, olhos, cabelos, ela é intencional. Deus não fez nada por acaso. Ele escolheu criar seres humanos que eram diferentes entre si. E ele tinha um propósito nisso. E era algo bom, algo que ele viu, que ele achou bom, que ele quis fazer dessa forma. Então, eu acho que se Deus quisesse que fôssemos todos iguais ou extremamente parecidos, ele teria feito todo mundo igual, todo mundo muito parecido. E eu acho que isso é algo a se admirar, a se buscar, e algo que espelha o próprio reino de Deus. E eu acho que nesse sentido é importante também entender que, acho que por muito tempo se falou que somos todos iguais, não existem diferenças. Somos todos iguais, somos todos iguais, somos todos iguais. Mas a verdade é que nós não somos todos iguais. Se olharmos ao nosso redor, vamos ver que as pessoas são diferentes, fisicamente, em termos de personalidade, em termos de gostos, de interesses. Então, eu acho que é importante para lidar com preconceito racial começar, talvez, né? Algo que eu penso. Desconstruindo um pouco essa ideia de que se não somos todos iguais, ou se nós não temos essa narrativa de que somos todos iguais, então aí que está a raiz do problema. Eu acho que não. Acho que é possível reconhecer essas diferenças e falar sobre elas. Eu acho que uma das dificuldades de se discutir racismo no Brasil hoje é justamente porque nós tivemos muitos anos, primeiro, de escravidão, estamos falando aí de 400 anos, de uma escravidão que deixou marcas muito profundas na nossa sociedade. E para a população negra, eu acho que as principais foram a ideia de que o negro ele é subalterno, inferior, e também uma realidade material muito óbvia em qualquer estatística que a gente pegue de pobreza e de desigualdade social. E depois dessa questão da escravidão, nós tivemos a libertação dos escravos em 1889 e foram mais décadas e décadas até que o racismo fosse criminalizado. Isso só aconteceu com a última Constituinte. E só em 2000 nós começamos a discutir medidas reparatórias, com cotas, por exemplo. Então, eu acho que é importante reconhecer que o racismo existe, que o racismo está se faltando uma diversidade que também existe, mas que essa diversidade está sendo percebida, muitas vezes pelos próprios cristãos, de uma maneira distorcida, que não é a maneira que Deus percebe, porque Ele quis criar as pessoas de forma diversa. E aí, entendendo que somos diferentes, é justamente aquela distinção que você trouxe mais cedo, né? De que o problema não é necessariamente haver preconceito, mas quando esse preconceito ele vira discriminação. Então, o preconceito é você ver, pensar que é diferente, ok? Ou talvez um conceito anterior à real compreensão daquilo que você está observando. E a discriminação são esses efeitos práticos. Eu acho que no combate a essa discriminação, pensando na igreja, eu começaria com entender que somos sim diferentes, que isso é bom, que isso é algo desejável, que isso é algo positivo aos olhos de Deus. E depois conscientização dessa história e de por que estamos aqui. Eu me sinto um pouco impaciente ultimamente com esse tema, especialmente nessas semanas mais para trás, com o caso de George Floyd, outros casos no Brasil, porque parece que a gente tem que estar batendo na mesma tecla sempre de que existe o racismo. Mas acho que a conscientização ela ainda é importante, entender que essa população ela tem sido ferida sistematicamente por muito tempo. Tem muita gente que está com raiva, tem muita gente que está irada. E por mais que isso não seja correto, e por mais que nós sejamos realmente chamados ao perdão, ao amor e tudo mais, essa é uma realidade que nós temos que lidar. E a partir daí, com essa conscientização, após essa reconciliação, eu acho que existe um trabalho que pode ser feito também de visibilidade aos cristãos negros, aos pastores, aos teólogos, aos líderes, e de honra também, que seja algo intencional. Já que existe tanta injustiça que ocorre de maneira intencional por tantas pessoas e que remonta a esse motivo de discriminação racial, eu acho que esse acolhimento também deve ser intencional, e essa busca por justiça também deve ser intencional. Então, eu acho que para lidar com o preconceito racial dentro das igrejas, eu pensaria nessas ideias. Entender a diversidade, aceitá-la, entender como chegamos aqui,
Por que nós estamos lidando com esse problema há tantos anos? Por que ele é tão persistente? Conscientizar as pessoas, reconhecer que muitas pessoas dentro das nossas igrejas estão feridas e que talvez algumas coisas sejam bastante difíceis, como o silêncio, como a negligência, ou como as acusações de que isso não passa de vitimismo, ou se perguntar, será que existe racismo? E pensar também em visibilidade, honra e ser intencional. Eu não acho que nós vamos conseguir superar o racismo no meio evangélico ou no meio não evangélico, por acaso. Eu não acho que vai ser algo que, daqui a 50 anos as coisas vão mudando naturalmente, lentamente. Não. Eu acho que tem que ter intencionalidade, assim como o racismo é fruto de um processo bastante intencional de escravização e de subjugação. Pegando o gancho da fala da Amanda, eu acho que esses pontos eu defendo muito também, e eu entendo que a igreja devia parar um tempo e estudar o que o racismo é, o que o racismo sistêmico é, e, enfim, ter um momento de fato para a gente colocar, e as pessoas que sofrem com isso, colocarem as cartas na mesa, de forma que a própria igreja entenda o seu papel, entenda o que faz, se faz, peça perdão e mude as suas posturas. Então eu estou falando de alguém, de preferência alguém que sofreu isso, orientando a igreja, assim, sei lá, um tempo de estudo sistemático mesmo do porquê que isso acontece, os fatores que fazem isso acontecer dentro e fora das igrejas, como é que a igreja precisa se portar a partir de então, e a igreja precisa ter esse tempo. E eu acho que o essencial é uma coisa que eu até citei no episódio passado, que é a questão da autopercepção. Então a gente quer fugir sempre das questões, né? Eu não sou preconceituoso, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas às vezes você na sua cabeça não é, mas você está sem querer, você está defendendo que isso aconteça, ou você está assistindo o seu próximo sofrer e está quieto com relação a isso. Então, assim, você está pecando da mesma forma. Então, o cristão nunca pode ter a passividade com relação a isso. Então, esses pontos que a Amanda falou, eu defendo que seria muito bom que, já passou da época, né? Mas que as igrejas parassem um tempo nas suas atividades para tratar do tema, assim, com frequência e com foco no arrependimento mesmo, no foco na instrução e no arrependimento. Porque senão a gente vai continuar sendo dessa forma, a gente vai se considerar uma pessoa não racista e vai continuar na sua zona de conforto, vendo o outro sofrer sem fazer nada, e na sua cabeça está tudo bem. Sendo que, não, se você vê o seu irmão sofrendo e se você não faz nada, você peca, você não está fazendo como o cristão deve fazer. Isso não só no racismo, como, sei lá, no tratamento contra quem não tem, quem é pobre ou esse tipo de coisa. Então eu tenho percebido muito isso nesse último ano, que é justamente o quanto que a gente não percebe que a gente ganha muita coisa, dependendo de onde você nasce e como você nasce. Entendeu? Você já nasce muito na frente. Então, assim, se você não tem essa consciência ainda, por favor, comece a pensar sobre. E se você já tem, comece a pensar como você vai ajudar o seu irmão a sair da situação totalmente oposta à sua. Porque ninguém escolhe nascer no meio da favela do tiroteio, entendeu? Ninguém escolhe nascer passando fome. E se você tem condições de refletir e interferir na situação, é seu dever. Eu diria que para resolver essa questão, para lidar com essa questão, teriam mais ou menos 2 caminhos. Não 2 caminhos que precisaríamos escolher, mas trilhar ambos. O primeiro diria em grupos pequenos ou algo assim, mas buscar formas de dar voz a pessoas que passaram por preconceito. Então, Caio já citou hoje um momento que nós tivemos na juventude no final do ano passado, no qual uma amiga nossa, ela comentou um pouco sobre preconceitos que ela sofria dentro da igreja. E isso é importante porque realmente nos ajuda a perceber como as coisas estão sendo tratadas no caso concreto. E ao mesmo tempo nós precisamos, que é o outro caminho, que isso seja tratado em púlpito, que isso seja tratado na EBD. Então nós precisamos entender, à luz da Bíblia, o quão errado isso é e que seja pregado contra,
ao mesmo tempo que nós precisamos ver como isso se encaixa no caso concreto. Nós precisamos desses dois. Nós precisamos que as pessoas entendam pela Bíblia o quão errado isso é, mas que isso não fique apenas numa ideia de no mundo, fora da igreja, as coisas são assim. Não. Mas nós realmente percebermos que dentro da igreja, muitas vezes nós temos isso, nós precisamos dar voz a quem passa por isso. Ao mesmo tempo, é necessário que, ao se falar disso, a dar voz às pessoas que passam por isso, que passam por esse sofrimento, também a igreja esteja preparada teologicamente a entender isso. Então, se tem uma igreja que não dá voz a isso, que fica nessa ideia de vitimismo, só perdoa e fica quieto, para de choramingar, a igreja ela não vai conseguir lidar com esse pecado. E ao mesmo tempo, se você tem na própria liderança ou nos pastores pessoas que vão perpetuar essa ideia em vez de combatê-la, você também vai prestar muito mais um serviço a favor do pecado do que realmente um serviço a favor da santidade. O Caio me mandou um dia desses o vídeo de um pastor no púlpito dizendo, por exemplo, que não entraria em um avião que o piloto passou por cotas. Então, quando nós temos esse tipo de fala em púlpito, nós de fato vamos criar uma igreja que ela não vai estar preparada a lidar com isso, mesmo que tenham pessoas que estejam dispostas a falar sobre o sofrimento. Além do preconceito contra negros, quais outros racismos encontramos na igreja? Eu acho que minorias, no geral, né? Na acepção mais social do termo. Eu acho que as pessoas pobres, esse é um preconceito, acho que eterno, assim, né? Os tempos de Jesus já se falava sobre isso, antes, no Velho Testamento também, e até hoje continua. Eu acho que existe também um preconceito contra estrangeiros. Eu acho que no Brasil isso ainda não é tão visível, mas não porque nós não sejamos uma sociedade com uma tendência à xenofobia, como é o caso dos imigrantes africanos que estão chegando mais e mais ao Brasil, os haitianos também. Mas eu acho que o Brasil ainda não é um destino muito procurado, então eu acho que ainda não é tão visto, mas está lá. Essas são as categorias que eu pensei inicialmente. Em certa medida, eu diria que, na verdade, o Brasil sempre foi bastante xenofóbico, às vezes, com o próprio Brasil. Então nós vemos, em certa medida, um preconceito do brasileiro com o brasileiro. Então, o brasileiro, quando vem alguém do Sul, ele vai tratar completamente diferente quando é um nordestino. E aí, até dentro das igrejas, nós vamos ver, de fato, um preconceito, não é nem um preconceito, uma discriminação sendo efetivada. Nós temos, nos últimos anos, apesar de tudo, apesar de não tão grande, mas nós temos vários imigrantes vindos, alguns da América Latina, e sofrem um preconceito enorme, e nós temos também imigrantes do Oriente Médio vindo e que também sofrem todo um tipo de preconceito. E às vezes até maior. E nós vemos a própria igreja se colocando contra a imigração. Então, é o tipo de gente que a gente não quer aqui. É o tipo de pessoa que a gente não quer aqui. E aí nós vemos agora, já vinha de um tempo, e agora em 2020 isso cresceu muito mais, um preconceito, por exemplo, contra os chineses. Então, e um discurso que ele passa pelo preconceito, ele passa pela discriminação, ele se transforma em discurso de ódio e ainda tentam gospelizar ele e fazer como sendo uma coisa justa diante de Deus. Não, então como o chinês é comunista, então é justo eu odiá-lo e querê-lo fora daqui. Então acho que cada vez mais, e os discursos hoje em dia cada vez mais vão por caminhos assim, de tudo aquilo que não sou eu ou me favorece é digno do meu desprezo. Então, claro, se for o europeu, de algumas partes, se não for a parte latina da Europa, o europeu ou o estadunidense
não tem nenhum preconceito, ele é muito bem-vindo, mas se for alguém de qualquer uma dessas outras regiões, é digno, é pregado como digno você desprezá-lo. Com certeza. E eu acho que, pra mim, uma coisa particularmente dolorosa é saber o potencial que o brasileiro tem de ser acolhedor e ser um pouco muito alegre por isso. E tratar tão bem a certos estrangeiros, né, como você mencionou, algumas partes da Europa e americanos, e não fazer o menor esforço. Pelo contrário, ser bastante intencional na sua rejeição a imigrantes que vêm de outras nacionalidades. Então, por muito tempo eu achava que brasileiros amam gringos. E a forma que eu via, até na UNB, onde eu estudei, quando chegava algum americano, especialmente se fosse branco, era um... Eu não sei, era um frenesi, assim, as pessoas queriam falar com a pessoa, as pessoas queriam ser amigo, a pessoa queria chamar para social aqui e ali. E, ao mesmo tempo, tem vários estudantes de países africanos e o tratamento não era esse. E foi algo que ficou muito perceptível para mim também, quando o meu noivo foi ao Brasil pela primeira vez. Eu estou num relacionamento há quase 6 anos com um africano que mora no Canadá, e a forma que ele foi tratado aqui eu achei muito absurda. E ele também achou algumas coisas bastante absurdas, assim. Já tinha morado em 4 ou 5 países diferentes da África, ele morou no Canadá há muito tempo, ele visitou os Estados Unidos, Colômbia, mas ele nunca tinha tido a experiência que ele teve aqui no Brasil, assim. Ele falou que ele sentia que qualquer pessoa que fosse minimamente parecida com ele, ou era um mendigo, ou era um pedinte, ou era visto de uma maneira negativa. E se a gente estivesse em algum lugar, não sei, um local reconhecido por ter maior poder aquisitivo, um restaurante mais caro, um bairro específico, ele era a única pessoa negra. E eu tô falando negro aqui, negro no critério do Brasil mesmo. Não tô falando que tem que ser negro no estilo certos países da África subsaariana, não. Então foi uma coisa bastante... Eu ouvi muitos comentários extremamente racistas, extremamente pejorativos quando ele esteve aqui. E me fez pensar bastante nisso, assim, como a gente projeta e se vê muitas vezes como uma nação muito acolhedora, muito amigável. Brasileiros amam fazer festa e fazer amizades, são acolhedores, estão felizes, são contentes e amam gringos, e você vai ser tratado de forma maravilhosa no Brasil. Mas depende do país que você vem, depende da cara que você tem. E eu acho que muitas vezes também esse preconceito ele se transveste de não, é uma questão social, não é que eu tenho racismo, porque a pessoa é pobre, então não sei se ela é violenta, não sei se é isso, não sei se é aquilo. Mas aí você vê pessoas negras e brancas de um país como os Estados Unidos e vêm para o Brasil e elas são tratadas de maneira diferente. Então, é realmente triste, mas é uma realidade, é algo que nós precisamos refletir enquanto nação, especialmente considerando quantos brasileiros estão no exterior e procuram sua vida em outros países e querem ser tratados de maneira digna lá fora. E a gente, não sendo um país, um dos melhores países para se viver do mundo, a gente pisa em quem está abaixo nessa escala de bons países ruins, um bom fenótipo, um fenótipo ruim. Vocês citaram muito bem aí com relação a pessoas estrangeiros e pobres, e o João disse essa questão de aquele que não é igual a mim, eu vou odiar. Então eu acho que trazendo já para essa questão do preconceito, a própria questão da denominação já é motivo para as pessoas desprezarem as outras. Gosto musical é motivo para as pessoas desprezarem as outras. O cara gosta de teologia, é motivo para ser desprezado, para agirem com indiferença para cima do outro, sabe? Ou não gosta, enfim. Eu acho que o tempo inteiro a gente tá revelando isso, que aquele que não é igual a mim, ele necessariamente precisa ser considerado inferior ou afastado da minha presença. Então, assim, diferença é uma coisa que poucos estão conseguindo saber lidar. Então, essa própria questão de, por exemplo, de pessoas que vivem o cristianismo num ambiente diferente do seu. Então, assim, nossa, até fulano tá com tatuagem, meu Deus. Então, assim, já encara o cara como negativo. Então, assim,
Estamos vencendo isso aos poucos? Estamos vencendo isso aos poucos. Mas assim, ao mesmo tempo que nós temos fortes preconceitos com relação a quem tá fora, quem é fora, quem vem de outro estado, quem vem de outro país, a mínima diferençazinha que a gente vê, a gente tá usando isso como forma de separar a pessoa, como forma de considerá-la inferior, né? Eu diria que um outro problema nisso tudo é que às vezes nós vemos em alguns contextos uma gourmetização da diversidade. Então, que é um pouco que eu já tinha comentado antes, que é essa coisa do olha como eu sou uma pessoa que respeita a diversidade. Então eu vou, no dia a dia, eu não vou respeitar, mas eu vou, em alguns momentos, dar palco para mostrar, olha como eu respeito. Então, que é um pouco que eu tinha falado de você dar uma oportunidade para uma pessoa negra e diz, olha, estou dando oportunidade para uma pessoa negra. Como se isso fosse, enfim, algo que fosse mais do que obrigação. Mas, e aí nós vemos muito isso às vezes. Então, e algumas igrejas, por exemplo, fazem um culto temático, seja de outros países, coisas assim, de continentes, para mostrar, como assim, olha como nós celebramos a diversidade. Então nós vamos fazer aqui um culto da Ásia para celebrar a diversidade. Mas em todos os outros dias trata-se com desprezo. Então, às vezes, essas pautas tão importantes sobre racismo, sobre racismos, sobre xenofobias, elas não fazem parte realmente do dia a dia da igreja, mas em vez disso você acaba criando uma desculpa, um subterfúgio para fingir que não tá pecando. É um pouco a ideia da pessoa que tá na via de 80 e aí anda 150, mas quando tem um pardal diminui. É isso. Às vezes nós temos pessoas que naquele momento de bater a foto, naquele momento ela faz como se de fato não tivesse preconceito e respeitasse a diversidade, mas torna o momento para aquilo um momento em certa medida gourmet, porque é o momento de nós entrarmos em contato com uma cultura exótica. Então, a cultura africana é uma cultura exótica que hoje nós vamos fazer um culto especial para isso, um momento especial para isso, e olha que bichinho engraçado, que bichinho estranho e diferente é. Então, nós fingimos que tratamos como igual, mas ao mesmo tempo nós separamos. Nós tratamos igual, mas ao mesmo tempo separado o suficiente para dizer não sou eu. É uma outra coisa que eu vou dar um espaço, mas ainda é uma outra coisa diferente de mim. E é uma pauta que não merece o meu dia a dia. É uma pauta que merece um momento especial, mas nada além disso. E eu acho que uma coisa que muitas pessoas negras mencionaram também nesses últimos acontecimentos do movimento, né, das Mulheres que se importam, dessa comoção que aconteceu nas redes sociais, foi que o quanto que várias personalidades negras foram chamadas para falar sobre racismo, falar sobre essas questões, mas que no dia a dia elas não recebem visibilidade para as coisas normais que elas fazem. Negros que são jornalistas, que são pastores, que são líderes, que são professores, que são economistas, e que teriam muito a contribuir, mas que são chamados meio quando o tema exige esse local de fala. E aí sim, aí vamos ouvir essas pessoas, aí vamos dar visibilidade, mas no cotidiano isso não é necessário. Então, eu gostaria muito de chegar ao final da minha vida e enxergar uma maior naturalização dos espaços ocupados pelas pessoas negras. É um sonho que eu tenho, é algo que eu gostaria muito de ver, ainda na minha vida, eu espero que seja longa. Mas eu gostaria muito de ver a naturalização do negro em espaços de poder na sociedade, em espaços de influência. E ser normalizado, não ser tipo, aquela é a única juiz negra que existe em tal tribunal. E tá vendo? Ela não precisou de cotas, ela não precisou de vitimismo, ela não precisou de mendigar nada, ela foi lá e venceu. Mas, cara, se ela é única, vocês têm outros 200 juízes naquela região, tem alguma coisa errada, né? É quando o exemplo, ele comprova a exceção. Então, é outra coisa que eu estava pensando, em
E não só isso que o João falou, né, sobre você ter esses momentos de vamos dar visibilidade para essa causa, e como que ela é exótica, e como que ele é o outro, como que é diferente, mas é interessante, mas também de naturalizar isso nos espaços, de ouvir pessoas negras em suas vidas cotidianas e em seus trabalhos cotidianos. Minha cor é cor de gente que vocês não queriam ver no topo, não adianta meritocracia. A que se deve a resistência de muitos cristãos, hoje, em tomar atitudes práticas contra o racismo? Eu acho que o primeiro desconforto, ele vem do fato de o racismo estar muito próximo. Há umas 5, 6 semanas atrás eu compartilhei nas minhas redes sociais 11 episódios nos quais eu sofri racismo e os que mais me marcavam. E eu estava refletindo depois que 4 desses episódios foram cometidos por pessoas da minha família, pessoas cristãs. 3 desses episódios foram cometidos por crianças que eram minhas amiguinhas, ou também teve um caso que envolveu sobrinhos de uma amiga, crianças também. Um caso foi uma amiga que não era cristã, e 4 casos foram com pessoas desconhecidas. Então, eu acho que existe uma concepção muito forte de que o racismo ele vem com ódio. O racismo é aquilo que os supremacistas brancos fazem ou fizeram nos Estados Unidos. O racismo é o nazismo, muito monstruosa. Uma pessoa racista, ela é um monstro, é uma pessoa horrível, execrável. Mas a realidade é que ninguém está isento de cometer atos preconceituosos, atos discriminatórios e atos racistas. Não existe uma superioridade moral. Perceber o quanto que ele estava próximo de mim, o racismo, no caso, foi bastante doloroso, assim, porque você tem todas essas emoções conflituosas. Poxa, mas essa pessoa é da minha família, é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que eu sei que me ama. Eu sei que essa pessoa não me odeia, eu sei que essa pessoa não quer me ver morta porque eu sou uma mulher negra. Mas ainda assim, isso não impede a pessoa de tomar essas atitudes, de reproduzir concepções que ela adotou para si durante a vida, durante a socialização que ela teve. E nesse contexto também falou-se muito sobre racismo estrutural e como que as próprias estruturas elas já são racistas e que às vezes não é culpa da pessoa, ela está só reproduzindo racismo estrutural. Mas, gente, reproduzir racismo estrutural também é racismo, também machuca, também dói. Isso não isenta ninguém. Isso explica de onde veio, isso explica como foi esse processo de você se tornar uma pessoa racista hoje, aqui, agora, nessa situação. Mas isso não é desculpa para ninguém. Assim, nós crescemos na sociedade, nós recebemos vários inputs, vários valores, e é o nosso papel, à medida que nós crescemos, à medida que nós nos aprofundamos a nossa fé, repensar tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é errado. E ser responsáveis também pelo que nós estamos reproduzindo. E buscar conhecimento, e estarmos dispostos a aprender quando somos confrontados com esses pecados. Daí a importância da igreja, né, de trazer essas mensagens sobre arrependimento, sobre conscientização, de confronto mesmo, assim como nós fazemos com vários outros pecados em muitos e muitos cultos. E eu fiquei pensando demais nisso, assim, do quanto que está próximo, do quanto que são os familiares, do quanto que são os amigos. E aí é difícil você ter essa conversa, porque como você chega para sua avó e fala, isso foi racista, você vai dizer racista? Você é minha neta, eu te amo. E eu sei que você me ama, mas isso não te impede de pecar contra mim, ou de me atacar com as suas palavras, com as suas atitudes. E então, eu acho que essa resistência vem muito daí. Todo mundo sabe que existe racismo, pelo menos imagino que saiba, deveria saber. E todas as pessoas negras que eu conheço sofreram racismo, várias pessoas brancas vivenciaram foram testemunhas de atos racistas cometidos contra outras pessoas, mas é muito difícil para a gente apontar para alguém próximo e dizer isso foi racista. E é muito difícil ouvir isso também, especialmente quando não era a intenção, quando você não está ali para odiar aquela pessoa, quando você não está ali para feri-la, mas isso não te impede de fazê-lo. E o próprio fato de o Brasil ser um país extremamente racista é curioso, né? Porque nós temos uma população aí de 30% de evangélicos protestantes, somando católicos e evangélicos, nós chegamos a 80%. Então, se a nossa realidade enquanto nação fosse um simples reflexo da nossa fé, do que a Bíblia nos diz, e da cosmovisão que possa existir, nós não deveríamos
está tendo essas práticas, mas ainda temos, e eu acho que é porque o racismo ele reside muito nessa relação próxima. E fica difícil você reconhecer e fica difícil você mudar. Então, eu acho que, em primeiro lugar, existem pessoas que são diretamente beneficiadas pelo racismo, pela exclusão. Esse próprio debate de cotas, ele mostra muito como as pessoas não estão dispostas a abrir mão de certos privilégios e, quiçá, reconhecê-los. Eu não acredito que não exista um motivo para ser contra cotas. Eu acho que possa existir motivos até interessantes, relativamente válidos e tal. Mas quando o primeiro discurso eles estão roubando a vaga do meu filho, eles estão atacando, eles estão invertendo o preconceito, eles são racismo reverso, você vê o quanto que é difícil você chegar para uma pessoa e dizer, olha, você está errado, isso é pecado, você precisa parar com isso. E quer isso aconteça porque a pessoa está sendo diretamente beneficiada, quer isso aconteça por ignorância, porque essa pessoa não está fazendo um esforço de se conscientizar, ou quer isso aconteça porque essa pessoa acha impossível ela ser racista porque ela não odeia uma pessoa negra, a conclusão que se chega é que é bastante complicado você lutar contra algo que está tão impregnado e que é desconfortável. Até falar sobre racismo é desconfortável. E isso, até para as pessoas negras, assim, pelo menos para mim, é um pouco desconfortável. É um assunto que eu gosto muito de falar sobre isso, mas é desconfortável você sentir que você está colocando o dedo na ferida, e você sentir que você está acusando outras pessoas ou expondo outras pessoas. Mas, de novo, as vítimas de racismo não podem fazer todo o trabalho. É importante que as pessoas que se veem como neutras, ou que as pessoas que se veem como não negras, não afetadas pelo racismo, mas que querem combater isso, elas ajam. Não dá para apenas as vítimas fazerem todo o trabalho. O trabalho de conscientização, o trabalho de mudança, o trabalho de perdão, o trabalho de ensino. Porque se falar uma coisa errada, você está me ofendendo, isso é um racismo reverso, vocês querem privilégios, agora você é vitimista. Então, até para você conversar com as pessoas que estão sendo racistas com você precisa ser a pessoa cuidadosa, porque senão você sai com uma pessoa errada da história, com uma pessoa louca, e isso é bastante cansativo. E tem consequências para a vida cristã e para a nossa sociedade. Eu gosto muito de ver paralelos entre o que está acontecendo em termos de movimentos sociais e o que está acontecendo em termos de igreja, e o que a igreja está fazendo, como ela está atuando. Se nós temos movimentos que estão crescentemente raivosos e irados, isso não exclui o pecado deles. Isso é pecado, a vingança não é algo desejado, não é algo cristão. O importante é você encontrar reconciliação, o amor, o perdão, mas por mais que não justifique, explica. É muito difícil você passar a sua vida inteira sofrendo com algo e isso é negligenciado. As pessoas não falam sobre isso. E quando você fala, o fardo está sobre os seus ombros. Ser o mais delicado, mais didático, mais afetuoso possível, porque senão as pessoas que estão diferindo e as pessoas que estão sendo preconceituosas, discriminatórias e racistas contra você, elas se sentem ofendidas. Então é uma distorção muito louca e eu entendo pessoas que se cansam. Você vê que situação, né? A própria pessoa que passou a vida sofrendo com relação a isso, até quando vai discutir um pouco como é que a gente faz para melhorar a situação, ainda assim a pessoa que fez se acha, quer se ofender ou se considerar ofendido. Isso é muito triste, que a gente tem que chegar nessa situação, ainda mais dentro do cristianismo, né? Isso me lembra a famosa frase dos nossos episódios da quarentena, né, João? Da diferença entre os meninos dos homens. E eu tenho visto que no cristianismo, nesses últimos tempos, com esses temas que tem né, se tornado mais presentes, a gente tem sido mostrado muitos meninos na fé, no sentido de que o nosso cristianismo parece que não é nada em comparação a outros tipos de coisa. Então, assim, a nossa devoção, ela parece que ela é mais, digamos assim, perceptível com relação ao político do que com relação a Jesus. As nossas práticas, nossas posturas do dia a dia, elas são compatíveis com a nossa ideologia do coração e não com Jesus. E eu acho que a gente tem a igreja tem se imbuído desse tipo de
de postura não cristã fantasiada de cristã. E esse que é um grande problema. Então, o cristão que é o cara da todas as vidas importa, no sentido de que não joga pra debaixo do tapete. É o cristão que pratica o racismo o tempo inteiro, mas quando alguém resolve conversar, fazer um confronto, não, você tá sendo racista comigo, né? Então, é delicado a gente pensar e ver essa situação ocorrendo, né? Então, o cara, até no momento de falar sobre racismo, ele está sendo racista. Que coisa terrível de se considerar. Então, eu acho que o cristão, boa parte, né, infelizmente, uma parcela, né, considerável dos cristãos atuais, eles estão indo por qualquer vento de doutrina, e o vento de doutrina não é religioso, entendeu? Torna-se religioso, mas para todos os efeitos ele não é religioso, ele é dessa coisa louca que a gente está vendo atualmente. E aí eu entendo que a resistência vem justamente disso, e eu acho que tem muita idolatria nessa resistência toda. Tem muita cobiça nessa resistência toda. Tem muita soberba nessa resistência toda. Então, assim, eu não quero cogitar que eu tenho que abrir mão de algum privilégio meu, entendeu? Eu quero que eu esteja no topo, né? É a vírgula sonora que a gente usou no episódio dos ministérios, né? Eu quero mandar. Eu não quero abrir mão da posição que eu tô, entendeu? Eu não quero ter que abrir meu coração como um pecador diante daquele pelo qual eu oprimi. Eu não quero. Eu quero estar sempre aqui, ó, tô no topo, tô legal, e na minha cabeça eu não sou racista, mas ao mesmo tempo você tá promovendo racismo, você está promovendo a atitude pecaminosa, e você não quer de forma nenhuma abrir mão do seu privilégio. E você às vezes nem percebe que você tem todos esses privilégios, mas tem. Então, assim, a resistência do cristão, eu acho que realmente é o cristão idólatra, é o cristão soberbo, e é o cristão que está longe da doutrina bíblica. Eu diria que o ponto é justamente esse. Todo mundo é defensor da justiça desde que não custe nada. Então, se não vai me custar nada, se não vou perder nada com isso, então vamos defender todas as pautas. Mas a partir do momento em que, para poder dar espaço ao outro e corrigir uma injustiça, eu preciso às vezes abrir mão de alguma coisa que é um privilégio meu, aí já muda o gosto na boca, já se torna muito mais amargo, e as pessoas já não vão mais defender tanto, já vão encontrar desculpas e vão buscar formas de perpetuar aquilo que já vem acontecendo. Então, a luta pela justiça, que deveria ser a característica do cristão, ela se torna apenas a luta por um cristianismo que possibilita que eu satisfaça as minhas necessidades e os meus desejos, ainda que em detrimento do outro. Então, é o que nós vemos muito hoje em dia em algumas igrejas, e criticamos geralmente, que é a ideia da teologia da prosperidade, de Deus está aqui para nos enriquecer. Mas mesmo nas outras igrejas, nas tradicionais, nós vemos isso mascarado em casos como esse. Então, não é exatamente que Deus está para enriquecer, mas a luta por justiça que faz parte do cristianismo. Eu tiro isso de Deus se isso significar de alguma forma uma perda para mim. Então eu vou criar uma visão de cristianismo deturpada, na qual é possível eu conviver com a injustiça, caso, para lutar contra a injustiça, eu precise abrir mão de alguma coisa. E aí as pessoas vão perpetuando isso e se apossando de algo que em certa medida não as pertence. No sentido em que se deveria repartir o bolo, mas em vez disso segura e mantém. Então as pessoas em certa medida elas vão se apropriando do que não é delas. E não se trata apenas de racismo, se trata de corrupção. Mas isso é tema para o próximo episódio. Please listen carefully. É isso aí, pessoal. Eu espero que esse episódio tenha edificado a você o tanto quanto eu. Eu espero que a gente possa ter atualizado nossas mentes e mudado a nossa mente
como a palavra de Deus diz, com relação a um tema tão atual e que a gente possa enxergar a nossa responsabilidade nessa questão toda. E com isso, queremos agradecer imensamente a nossa convidada hoje, que é Amanda Moraes. Muito obrigado, Amanda. Gente, muito obrigada pelo convite, foi muito bom ter participado. Eu acho que eu só queria dizer, né, que o que eu imagino em termos de evolução, de combate ao racismo, se resume a pensa em você. Onde você está, qual teologia que você tem, qual é a sua personalidade, o que você faz, o que você deixa de fazer e como você pode melhorar, como você pode combater o racismo, exatamente onde você está, exatamente com suas características. É um pouco fácil chegar num podcast e falar da igreja, mas a igreja, em muitas instâncias, somos nós, individualmente. Então, eu acredito muito nesse trabalho de formiguinha. As pessoas refletirem sobre o que elas têm feito, como elas podem deixar de fazer algumas coisas, melhorar em outras coisas, buscar mais conhecimento. E, para quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu nome de usuário é Lea Mandita, em todas elas. E esse texto que eu mencionei, no qual eu compartilhei algumas experiências sentidas com racismo, ele está, inclusive, nos destaques do Instagram. Então, se você quiser checar, fique à vontade. E, mais uma vez, muito bom ter participado. Muito obrigada pelo convite, Caio. E, bom. Enquanto você permanece nas suas casas, você vai ouvir os outros episódios do nosso querido podcast Puro e Simples, cujas postagens ficam em podcastpurosimples.com.br. Lá você ouve o episódio na íntegra e também confere algum texto extra e algum material que a gente coloca lá. Geralmente a gente está sempre colocando alguma coisinha, algum link para você acompanhar, tá certo? E não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. No Twitter nós somos Puro Simples Cast e no Instagram Podcast Puro Simples. Não tem um ezinho no meio. Podcast Puro Simples. Você pode ir comentar, deixar seus likes nas nossas fotos, nas nossas postagens, mandar uma DM, a gente vai entrar em contato. Outra coisa muito importante é que você acesse, se inscreva no nosso canal do YouTube. Só chegar no YouTube e colocar Podcast Puro e Simples, você também vai ter acesso aos episódios na íntegra. Temos lá marcando um minutinho de cada postagem. Tá muito legal o material e é uma boa para você mostrar para alguém que não está acostumado com esse formato de podcast da forma como a gente tá, né? Então você se inscreva, clique no sininho para você acompanhar nossas notificações e também pode colocar um comentário lá, beleza? Além disso, você pode nos achar nos maiores e principais agregadores de podcast disponíveis no mercado, como Spotify, iTunes, o Deezer e também o Google Podcast. Amanda, você pode fazer pra gente uma oração para encerrar? Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu hoje de conversar sobre um tema que é tão importante e conversar sobre ele partindo de perspectiva bíblica, Pai. Isso é só de nossos corações, nosso entendimento, nossa mente e nos ajude a sermos mais parecidos com Cristo. Eu sei que nos momentos que nós nos sentimos frustrados e cansados, é bastante fácil desejar uma solução imediata, desejar uma mudança mais rápida, algo que parta de outras ideologias e de outros ídolos dos nossos corações. Mas nós sabemos que a nossa vida deve espelhar a vida que Cristo levou e a palavra que Ele trouxe e as verdades do Evangelho. Então nos ajude a ser profundamente cristocêntricos na nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros, na nossa forma de amar, na nossa forma de perdoar e na nossa forma de mudar. Que o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor nos dê discernimento em tudo aquilo que nós possamos estar fazendo que não é compatível com a sua palavra, não é compatível com a sua vontade. Que o Senhor nos dê amor e nos ajude a suportar uns aos outros em amor também. Eu oro também, Pai, pela sua igreja, pelo seu povo, para que esses temas eles se tornem mais cotidianos, mais corriqueiros e que o Senhor traga mudança. Nós te agradecemos por tudo. Amém.